que quem venceu o primeiro turno foi Jair Messias Bolsonaro, do PSL, com 49.276.990 votos. 49 milhões. O segundo colocado foi Fernando Haddad, do PT, com 31.342.005 votos. O primeiro colocado teve 49 milhões, o segundo teve 31 milhões. Aí, se nós formos observar agora, juntando as pessoas que votaram branco, nulos e aqueles que nem foram votar, foram 40.254.406 votos. Ou seja, depois do primeiro colocado, que teve 49 milhões, vem branco, nulos e abstenções. Foi mais do que os votos do segundo colocado, que foi 31 milhões. E eu estava pesquisando e apontei aqui esses 41 milhões, esses 40.254.406 votos, brancos, nulos e abstenções, é mais do que a soma de todos os 11 candidatos que disputaram a presidência da República. Porque foram 13 candidatos. Jair Messias Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, João Amoedo, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles, Marina Silva, Álvaro Dias, Guilherme Boulos, Verinha daqui de Sergipe, que disputou a eleição para presidente, Emael, democrata cristão, e João Goulart. Juntando os votos do terceiro colocado até o 13º, foram 13 na disputa. Do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º, 13º. A soma desses 11 candidatos, dos votos desses 11, ainda perde para a quantidade de votos brancos, nulos e abstenções. A quantidade, se for somar os votos de Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, João Amoedo, Cabo Daciolo, até o último colocado, que foi João Goulart, dá 26.431.678 votos. Ou seja, juntando esses 11 candidatos, os votos deles todos, ainda perde para as pessoas que votaram branco, nulos e aqueles que não foram votar. E esse número tem aumentado a cada dia. Isso é um reflexo que o cidadão, isso dá a entender o quê? Que o cidadão brasileiro não confia nos políticos. Eu sei, existem alguns bons políticos. No Senado existem bons senadores. Na Câmara Federal existe. Nas câmaras municipais de cada município existe. Mas eles vivem só a gritar. Porque a maioria não está ali com uma boa intenção para o pobre, para o menos favorecido. Não, eles estão ali por interesse próprio. Política termina sendo o quê? Um jogo de interesse próprio. É para mim e para os meus amigos, para os meus familiares. E os brasileiros já entenderam isso, por isso que estão anulando, votando branco e nem indo votar. Para vocês verem, os votos nulos no segundo turno da eleição de 2018 bateram recordes. Esse é o maior índice desde a redemocratização do Brasil em 1989. Votos brancos e nulos no segundo turno da eleição de 2018 foram mais de 11 milhões de pessoas anularam ou votaram brancos. E sabe quantos brasileiros decidiram nem sair de casa para decidir entre os dois candidatos à presidência, ou aqueles estados que tinha o governador também tinha eleição a governador no segundo turno? 31 milhões de brasileiros deixaram de ir votar, ou seja, 21,30% do eleitorado. Somados brancos e nulos, isso agora é no segundo turno, isso que eu estou falando aqui. 31 milhões de brasileiros não foram votar no segundo turno. Isso é 21,30% do eleitorado. Juntando com os 11 milhões que votaram, que votaram ou anularam ou votaram branco,
dá 42,1 milhões de brasileiros que não votaram, que não escolheram nenhum dos dois. Essa é a situação do Brasil, porque quem está na periferia sabe que não tem saúde, sabe que sai de casa 4 da manhã e não consegue marcar um exame. Muitas vezes chega lá e volta porque falta um sugador, como acontece aqui no Parque de Soróis. Vai pegar remédio e não tem na farmácia do posto, nunca tem nada. Uma certa vez estava lá para me consultar, assim, do lado da farmácia do posto médico. Todas as pessoas que chegou enquanto eu estava ali, nenhuma daquelas pessoas conseguiu pegar o remédio. Uma pessoa dessa vai ter qual motivação em escolher um desses para votar? Nós sabemos que a política eles que fazem, os políticos é eles que fazem as leis, eles que terminam. Tudo o que os políticos fazem influencia para toda a sociedade. Só que esses que estão lá na periferia, que não são vistos pelos governantes, se desiludem com a política e terminam fazendo isso. No primeiro turno, 40 milhões de pessoas votaram branco, nulos, e nem foram votar. E no segundo turno, 42,1 milhões de brasileiros ou anularam, ou não votaram, ou votaram branco. Esse é o maior índice desde a redemocratização do Brasil em 1989. E eu vou ler uma lista aqui para vocês entenderem bem. O estado que mais teve voto nulo foi Minas Gerais. 1.265.035 votos. 10,6% dos eleitores em Minas Gerais anularam seus votos. Por que será? Porque o cidadão sai de casa, se arruma, vai lá na escola e anula o seu voto. Tem que ter um motivo e nós sabemos. Porque como as pessoas estão desiludidas com a política. 1.265.035 votos. Quase 1.300.000 eleitores em Minas Gerais anularam o voto. O segundo estado que mais anulou voto, São Paulo. Os dois maiores colégios eleitorais. São Paulo foi o segundo, porque é proporcional à quantidade de eleitor. Por isso que o número vai diferenciar. É proporcional a cada cidade, a cada estado. Então, São Paulo foi o segundo colocado, que mais anulou voto. 2.576.495 votos. 10% do eleitorado em São Paulo anulou. Mais de 2.500.000 eleitores anulou o voto em São Paulo. E o terceiro colocado foi Sergipe, o estado do Nordeste, o estado que eu moro, sou sergipano. De todos os estados do Brasil, proporcionalmente, Sergipe foi o terceiro estado que mais anulou voto. 119.639 eleitores, e eu estou entre esses aqui. Vocês que não conseguem me entender, entendam. Eu não estou só. Claro que a política influencia no meu dia a dia, em tudo, na economia. Tudo é no nosso dia a dia, nós somos influenciados pela política. Só que nós terminamos nos sentindo o quê? Desamparado. A mão do Estado não chega até nós, por isso que terminamos fazendo isso. Minas Gerais foi o primeiro estado que teve votos nulos. São Paulo foi o segundo e Sergipe foi o terceiro, proporcionalmente. Minas Gerais com 10,6% do eleitorado, São Paulo com 10% e Sergipe com 9,5%. Aí, agora em novembro, 6 de novembro, foi divulgada uma pesquisa do censo, do IBGE, que diz que em cada 4 brasileiros um em cada 4 brasileiros vive com menos de R$420 por mês. Ou seja, 13.537 pessoas vivem com menos de 420 por mês. Mas nós que vivemos na periferia sabemos que
queria alguns que eu conheço ter 420, apesar que nós sabemos que é uma miséria sobreviver um mês com 420. Mas a maioria vive com menos. Uma grande parte do pessoal que mora na periferia vive com menos de 420, vive com R$ 89 da Bolsa Família. Eu conheço pessoas que vivem desse estado. Eu conheço um que ele pede os 89, ele guarda para comprar pão, o famoso kisuke, aquele kisukezinho, ele para tomar café. Por quê? Não é nem para isso, é porque ele toma café com esses R$ 89 durante o mês, e o almoço e a janta ele pede. Tem um local aqui que doa sopa, ele pega e divide, come ali de noite, guarda para o dia de manhã para sobreviver. Aí a pesquisa, nós descobrimos o que com isso? Que essa pesquisa não dá para confiar nessa pesquisa do IBGE. Não dá para confiar. Os mais de 11 milhões de brasileiros que votaram em brancos e nulos no segundo turno das eleições de 2018 equivale à população de um país como Portugal. Mais de 11 milhões de brasileiros que votaram brancos e nulos equivale a um país como Portugal. Tem vários países, se você for pesquisar, você vai ver, com 11 milhões de habitantes. Para você ver quantos brasileiros estão desiludidos com a política. A população de um país como Portugal, eles representam 9,5% dos 147 milhões e 300 mil eleitores brasileiros. Essa é a realidade. Não adianta alguém querer esconder. 42,1 milhões de brasileiros no segundo turno da eleição do ano passado anularam, votaram branco ou nem foram votar. Esta é a realidade, não tem para onde correr. Como eu falei, no primeiro turno foram mais de 40 milhões de pessoas que anularam, votaram branco e abstenção. E o segundo colocado teve 31 milhões de votos. Ou seja, se fosse somar isso aí, por exemplo, olha, para vocês entenderem, se esses votos, se essas pessoas que nem foram votar, aqueles que anularam, os que votaram branco, votassem no 13º da lista, que foi João Goulart, teve esse candidato, onde a gente nem soube, do PPL, João Goulart Filho. Se esses 40 milhões tivessem votado nele, quem teria ido para o segundo turno tinha sido ele. Para vocês verem que é muitos votos, milhões de votos, que poderia ter mudado a história. Mas eu torço, como já falei, eu sou de direita. E quem sabe, se Deus permitir, na próxima eleição eu posso até votar em Bolsonaro. Sabendo que as boas intenções dele muitas vezes param por ali mesmo, porque o Senado e a Câmara Federal estão ali, não sei para quê, só para fazer o mal para nós, cidadãos. Um abraço aí para Betinho, dono do Arrocha, que se inscreveu no canal, conheço desde criança, está em São Paulo. Valeu, Betinho, valeu. Obrigado a todos que vão assistir até o final esse vídeo. Fique comigo, valeu.